Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai, Sinara, toda a comunidade da Fórum, um prazer estar aqui com vocês. Dureza, viu, Salve, Daniel? cara. Você fica rindo aí, mas eu já falei para o Rovai que tem que pagar adicional de insalubridade. Hoje foi bananinha, Calma que ainda não acabou. e Não acabou Malafaia. Fala a verdade, Daniel. Mas você acha que vai ser mais tranquilo daqui para frente? Vai ser isso elevado à enésima potência, não tem jeito. Exatamente. Exatamente. E eu queria trazer mais uma, que é o tema aqui do dia, para que aí já aproveitar, que eu quero ouvir o Daniel Cara sobre isso, que foi essa treta aí, essa briga entre eles, o Carlos Bolsonaro atacando Zema, Tarcísio e os governadores de direita, chamando ratos, covardes, canalhas, sujos, e foi repostado, uma postagem que foi repostada pelo Eduardo. Então, tá aí os dois filhos postando esse ataque. Ele critica aí os governadores democráticos, entre aspas, que, segundo ele, provam que não há como levar nenhum desses sujeitos a sério, que enquanto o Jair Bolsonaro está preso, doente, e sendo lentamente assassinado a cada dia que passa, Clezão está morto, Silveira à beira do colapso, Felipe Martins torturado diariamente, milhares de presos políticos sangrando a alma na cadeia, e os tais direitistas se calam. E aí ele continua, dizendo que a destruição dos direitos humanos, que pauta que transforma o Brasil numa Venezuela cristalinamente. E aí ele diz: isto é desumano, sujo, oportunista e canalha. Não existe outra forma de qualificar tais atitudes. Fingem que vão resolver algo, falam em indulto para os perseguidos da falsa trama golpista, mas depois se escondem atrás da prudência e sofisticação técnica. Enfim, aí continua aí e dizendo: a verdade é dura. Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater, limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança. Enfim, aí continua aí esses ataques, esse textão do Carlos Bolsonaro. O que você acha, Daniel? Por que ele está tão bravo aí com essa turma de governadores que querem, né, que disputam o espólio do Bolsonaro? Olha, Adri, tem uma parte da fala do Carlos, eu nunca pensei que diria isso, que eu concordo, são todos oportunistas, né? É um fato. E são oportunistas diante do fato de que Bolsonaro deve, no julgamento definitivo, dia 2 de setembro, deve ser declarado condenado no Supremo Tribunal Federal, vai para um regime de prisão que provavelmente se inicia com prisão fechada, né, regime fechado. E, de fato, os governadores da extrema-direita, que são dependentes do espólio do Bolsonaro, eles brigam por esse espólio e tentam se colocar como alternativa. E o Carlos Bolsonaro, ele coloca de maneira correta, né? Eles tentam se colocar como alternativa numa linha de prudência e aí eu discordo dele, porque não existe sofisticação nenhuma, mas um discurso supostamente técnico, né? Especialmente o Tarcísio tenta ocupar essa frente, né? Tenta ser o bolsonarista que come de garfo e faca. Não existe bolsonarista que come de garfo e faca. Se é bolsonarista, é fascista, não tem outra alternativa. Então, diante desse cenário, eles de fato agem de maneira completamente oportunista. Agora, vou ser bem franco aqui, também não teria como ser diferente em se tratando dessas pessoas. No nosso campo também, aí eu falo como uma pessoa afiliada a um partido de esquerda, no nosso campo também tem uma série de pessoas que são oportunistas, isso não é uma novidade da direita, da extrema-direita, é também um fato no nosso campo, isso é inerente ao trabalho, à luta política. E o que vai acontecer agora é que, diante dessa briga, eu torço para a briga. E quanto mais houver briga, melhor é para nós, porque enquanto eles brigam, a gente trabalha. Normalmente, o jogo é inverso. A gente briga muito e eles estão realizando o seu projeto. E dessa vez, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e estruturar um projeto
que quero chamar a atenção aqui. Não vai ser fácil a eleição de 2026. Eu passei esse final de semana em conversa com várias lideranças partidárias do nosso campo, né? Lideranças que vão do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, até o PSOL, a UP, né, que é a Unidade Popular pelo Socialismo, e todos são unânimes em dizer que a eleição vai ser difícil, mas muitos acreditam que vai ser menos difícil do que foi 2022, e não vai ser assim, vai ser uma eleição muito mais complexa, com uma forte incidência dos Estados Unidos sobre o nosso processo eleitoral. A gente precisa ver como vai ser a negociação do processo eleitoral nos Estados Unidos, né, a eleição de meio termo, porque ela vai ser decisiva para o futuro do governo Donald Trump. Se ela for uma eleição que o Trump se coloque como uma pessoa em risco dentro do cenário eleitoral presidencial, provavelmente ele vai ter que recuar. Então, isso a gente já começa a sentir no debate dos Estados Unidos. Mas o fato, Dri, é que vai ser uma eleição mais complexa do que a eleição de 2022. Com isso, eu estou dando uma má notícia? Não, estou dando um fato de realidade. Vai ser uma eleição que vai exigir muito de nós, e nesses momentos é que você tem que demonstrar a grandeza. A gente tem uma vantagem, eu já disse isso aqui na Fórum, em outros canais, e vou repetir de maneira insistente. A nossa grande vantagem é que a maior liderança do nosso campo é Luiz Inácio Lula da Silva, historicamente a maior liderança da história do Brasil, do campo da centro-esquerda e da esquerda. Eu não considero que o Lula é o melhor presidente da história do Brasil. Minha posição em relação à construção do Estado Nacional é que ele divide esse posto com o Getúlio Vargas, mas considerando sendo uma liderança de esquerda, e o Vargas nunca foi uma liderança de esquerda, ele teve momentos progressistas, mas todos eles muito dedicados ao aproveitamento de uma oportunidade, considerando uma liderança de centro-esquerda e de esquerda, o Lula é a maior da nossa história, e o Lula é jogador de jogo grande. Ele é um cara que sabe fazer jogo grande. Quando o jogo está morno, tá fácil, ele é efetivamente um corintiano. O jogo fácil, ele tem dificuldade. Agora, jogo grande, ele ganha. Mas não vamos falar de futebol hoje, porque o Rovai já coçou a testa. Tadinho do Rovai, tá? Eu vou ficar de costas. Poxa, eu nunca imaginei que o Felipe Coutinho ia conseguir ter um jogo mais brilhante que o Neymar, porque eu falei isso na minha aula, Rovai, queriam me matar, meus alunos. Eu falei que eu sou fã do futebol. Quando joga futebol, e já faz tempo que ele não joga, o Neymar é um gênio. O Felipe Coutinho é, no máximo, um bom jogador, com alguns momentos de brilhantismo. Mas ontem, nem eu esperava essa derrota do Santos. Time é o tipo de jogo, Daniel, que assim, dá um branco no time, que nem aquele 7-1 do Brasil com a Alemanha. O time tem um pasmo, assim, e aí toma uma goleada, né? Porque foi em 20 minutos 4 gols. Você vê isso acontece, não é raro, é menos raro do que a gente gostaria, né? Aconteceu com o Brasil contra a Alemanha, né? Aconteceu com o Brasil contra a Alemanha. 20 minutos de branco e acaba o jogo dessa forma melancólica. Um horror. Mas você está com uma expressão triste mesmo, vai. Supera, isso passa. Quarta-feira tem mais. Mas vocês não podem comemorar muito, que vocês estão não. Do mesmo jeito que a gente. 11 jogos sem ganhar no Brasileiro. A gente só sabe jogar contra o Palmeiras. É um mérito jogar contra o Palmeiras, mas é só contra o Palmeiras que a gente joga. Não tem muito jeito. Mas vamos falar de outros assuntos, porque o pessoal do chat aqui não gosta quando a gente fala de futebol tanto assim. Mas todo mundo adora falar mal do Neymar, né? Isso é verdade. Gosta de encher o saco, isso sim. A Sinara, ela vibra, olha, essa parte ela vibrou agora. Falar mal do Neymar. Eu assim, para mim, eu não posso falar nada que o Rovai disse que eu estou misturando com política, mas eu detesto o Neymar. O Neymar, para mim, é o símbolo da decadência do futebol, mau caráter, ex-jogador em atividade, está levando o Santos à ruína. Eu acho. Não, o Santos já estava na ruína, né? Isso não é verdade. O Santos estava na Série B, voltou da Série B. E o problema é assim, eu não misturo o Neymar futebolista com
Eu acho que ele é um dos maiores jogadores dos últimos 20 anos no Brasil. É o maior, né? É o maior. Era. É ainda. Quer dizer, ele está voltando de contusão de 2 anos, gente. Tem que ter paciência também. Isso pode ser, tem que ver alguém para superá-lo. Ainda não tem. De 2005 para cá, ele foi o maior, porque o auge do Ronaldo, do Ronaldinho, na seleção... Foi 2002, Rivaldo, gênios, né? Olha só. Mas vamos lá. Ainda falando de eleição 2026 e ainda desses governadores, a gente teve nesse final de semana o lançamento da candidatura à presidência, pré-candidatura, né, do Zema. E aí o mote dele, teve imagens de videogame, como se fosse ele ali exterminando o Lula, numa alusão aí em joguinhos, querendo se aproximar, né, dos jovens. Ele diz, vamos chegar a Brasília para varrer o PT do mapa, acabar com abusos e perseguições do Moraes, libertar o Brasil, acertar contas com os 3 maiores inimigos desse país, lulismo, parasitas do Estado e facções criminosas. E chamou a atenção essa imagem dele, aqui, ele convocando para o ato, ele com o chapéu com o Brasil, a Bíblia, uma motosserra, a estrela de Davi, e aí a autoimagem, né? Não, e ele grandão. Estética fascista, total. Não, e ele pequenininho, olhando, né? Tinha gente brincando, eu queria ter a autoestima do Zema. A estética é fascista, gente. Isso é o tipo de ilustração, tal. Se os senhores pegarem a Itália de 1930, vocês vão ver isso aí. Agora, que é curioso, quem que é essa pessoa à frente dele? É ele, a projeção dele, né? É ele, só que aí ele grande. Ou é o Trump, sei lá. Parece o Trump, corporificamente parece o Trump, corporeamente, melhor dizendo. Não, fora que cafona aí na mensagem ele reforça de novo, libertar o Brasil do PT. Eles estão recorrendo a esse mote, né? A gente mostrou mais cedo o vídeo da Michelle, tirar o Brasil do PT, tirar o Brasil... Essa coisa de insuflar o antipetismo vai estar presente, né, em 2026. Vai estar presente, e eu acho que o principal dado que foi apresentado nesse final de semana foi a pesquisa do Datafolha, a repercussão que teve sobre o tarifaço. Quem os brasileiros culpam pelo tarifaço ou responsabilizam pelo tarifaço. E esse dado me surpreendeu, porque com toda a massa de informação e diante da verdade dos fatos, o Lula é responsável por 35% pelo tarifaço, segundo 35% das pessoas, e o Bolsonaro 37%. Bolsonaro e sua família. E, na realidade, é 100% responsabilidade. Claro que o Trump não faz o tarifaço pela capacidade argumentativa do Eduardo Bolsonaro. Tem um aspecto geopolítico que sempre é preponderante. Mas, diante do aspecto geopolítico, quem infla o aspecto geopolítico é a família Bolsonaro. Mas 35% da população brasileira considera que é o presidente Lula. Então, isso demonstra o quanto que a gente tem uma tarefa, que é uma tarefa pedagógica nesse processo eleitoral e que tem que começar já. Tem que fazer política, né? O Lula tem feito, né? Tem feito bem, na minha avaliação. Ele tem feito uma agenda, analisando a agenda do Lula, porque esse é o fator que precisa ser analisado. Ele voltou a ser notícia todos os dias, coisa que não estava acontecendo recentemente. Ele consegue, de novo, colocar a pauta do Brasil em andamento, e ele apresenta uma pauta, né? Então, em todos os dias ele tem apresentado uma pauta. Isso é uma novidade dentro do governo Lula, é um processo que começa de mais ou menos 2 meses para cá, e, na prática, isso já está surtindo efeito, né? Mas ainda é um efeito muito lento diante do desafio eleitoral que nós temos mais para frente. Agora, eu vou dizer aqui com todas as letras, se o Bolsonaro não estiver na urna, e eu acho impossível que ele esteja na urna em 2026, a direita e a extrema-direita vão ter muita dificuldade, porque o jogo, de fato, ocorre no período eleitoral. E no período eleitoral, o Lula tem uma capacidade enorme. O que a direita vai contar? Com o apoio dos Estados Unidos. O problema concreto é qual vai ser o candidato da direita que vai ser ungido pela elite econômica brasileira, que é subsidiária
e submissa à elite estadunidense, e qual também vai ser o candidato que a inteligência dos Estados Unidos, sob o governo Donald Trump, vai escolher. Se eles escolherem qualquer pessoa da família Bolsonaro que não seja Bolsonaro, em detrimento de uma figura como Tarcísio, o Zema, eu acho que ele está se posicionando para ser candidato ao Senado, né? Ele está jogando a ideia de ser candidato a presidente, mas vai ser candidato ao Senado. Ou sequer vai ser candidato, mas vai tentar se colocar como uma liderança programática, se é que ele tem algum programa, etc. Então, se não for o Tarcísio, concretamente, a chance de alguém da família Bolsonaro, com exceção da Michelle, é muito pequena. Então, o jogo está difícil para o lado de lá também, mas não está fácil para o lado de cá, como muita gente pensa. E eu, como gato escaldado, eu acho que a gente não pode considerar que o jogo está ganho, porque isso desmobiliza, isso transforma o cenário num cenário falsamente otimista, e se você joga uma eleição de salto alto, o resultado é a derrota, né? Essa é a história não só do Brasil, como do mundo. Então, é preciso ter humildade e capacidade de trabalho, e nesse sentido, eu reitero, o presidente Lula está indo muito bem. Daniel, não sei se você viu esse final de semana, né? Eu já evito comentar pesquisa, mas eu estou curiosa para saber sua opinião sobre essa pesquisa que aponta que 39% atribuem a responsabilidade do tarifaço ao Lula e 35% à família Bolsonaro, né? Então, como é que eles ainda estão conseguindo enganar tanta gente? Contrário. É o contrário. É 37 a 35. Posso estar errado, foi o número que eu vi, era 37 a 35. De qualquer maneira, é empate técnico, cenário. Esse é o ponto, né? É empate técnico, e isso ocorre pelo fato de que existe 39% a família Bolsonaro e 35% Lula. Isso, né? 39 a 35. 39, 22 de Jair e 17 de Eduardo, que eles são somados. É isso, 39 a 35. O que ocorre é que, bom, primeiro, honestamente, você não faz uma pesquisa, aí tem um erro técnico. Você não faz uma pesquisa dividindo os Bolsonaro, porque o Lula é exclusivo, é só ele, e os Bolsonaros são dois. E toda vez que você divide, você diminui, você distribui as opções. Por uma pesquisa que é feita, é bem importante frisar isso. Uma pesquisa que é feita sobre o conjunto da população brasileira, e não tinha como ser diferente, mas como ocorre em grandes países com muita população, esmagadora maioria da população, considerando ainda todas as nossas dificuldades, ela está alheia ao que está acontecendo em relação ao tarifaço. Esse é o ponto. Então, ao dividir Jair e Eduardo, existe um erro técnico, né? Deveria colocar família Bolsonaro, e colocando família Bolsonaro teria um efeito certamente diferente. Agora, na minha opinião, isso prova que a gente está muito distante de conseguir vencer o algoritmo das redes sociais, que joga em favor da extrema-direita no Brasil e no mundo, e a gente também está muito distante de vencer a estrutura, a milícia digital da extrema-direita. Eu acompanhei vários podcasts, né? E os podcasts hoje são grandes formadores de opinião. A gente pode ter esse aspecto por várias análises que a gente pode fazer aqui, né? Mas, de fato, eu acho que os podcasts, os conteúdos de internet são muito decisivos. Começa a ter um novo equilíbrio, porque podcasts de extrema-direita já estão se reposicionando. Então, isso é interessante, né? Não é um equilíbrio ainda, mas parece que vai ter em algum aspecto, o nosso campo vai ganhar mais terreno. Mas nos podcasts de extrema-direita, é impressionante o quanto se culpabiliza o Lula. Isso não são falas soltas, né? Existe toda uma estratégia de pergunta e de resposta, e de cortes, principalmente de cortes, que responsabilizam o Lula por aquilo que ele está lutando com todas as forças contra, que é o tarifaço do Donald Trump. Então, esse cenário é um cenário que a gente precisa ter muita atenção. A influência que a extrema-direita mantém dentro das plataformas, em especial nessa que nós estamos falando agora de maneira prioritária, que é o YouTube. Eu sei que a Fórum está transmitindo
esse programa para várias plataformas, mas de qualquer forma o YouTube acaba sendo preponderante, e no YouTube a extrema-direita tem muita vantagem, né? Eu fico sempre observando o engajamento dos cortes, né? E é impressionante o quanto que o algoritmo privilegia, e também tem um outro fator, né? Não é só o algoritmo também ele é treinado por um outro viés, que é um viés que praticamente desconstrói as nossas chances de disputa, que é o viés do dinheiro. O tráfego pago, ele é muito difícil de ser combatido. A gente precisaria ter muito mais recurso do que nós temos, e precisaria ter um volume econômico muito grande para poder fazer frente ao jogo que a extrema-direita joga, né? Então, esse Por quê? Porque não tem banqueiro, vamos ser sinceros, não tem banqueiro e grande empresário que quer investir em justiça social, que é a nossa pauta fundamental, né? Então, Daniel, mas você não acha que, infelizmente, a prisão domiciliar deu um novo fôlego a eles nas redes? Porque eu tenho a impressão que a gente tinha recuperado espaço com a questão do IOF, a gente estava indo bem ali, né? A gente estava conseguindo fugir da bolha e tal, mas aí parece que a prisão domiciliar deu um novo fôlego a eles. Eu acho que pode ter dado um novo fôlego, mas ela precisava ser decretada. Aí tem uma questão que a gente não pode abdicar, não dá para fazer cálculo diante do que é certo. O Bolsonaro precisava sofrer as consequências das atitudes irresponsáveis e contrárias ao sistema de justiça que ele toma. Ele sabia que corria o risco da prisão. Você pode dizer, bom, mas ele buscava, diante disso, mesmo ele buscando a prisão domiciliar para tentar insuflar a sua militância, o Alexandre de Moraes não podia abdicar de fazer aquilo que deve ser feito, do papel dele. Então, eu tive uma série de conversas, inclusive entrevistas, em que as pessoas problematizavam isso. E eu falava, olha, gente, vocês têm razão, é um fato, não dá para negar que isso inflou a massa bolsonarista, mas também tem uma vantagem estratégica, Sinara. Ao realizar a prisão domiciliar, você normaliza o Bolsonaro em situação de cerceamento de liberdade. Então, quando for feito o julgamento final, já o impacto vai ser menor. Já vai ter, de alguma maneira, uma certa adaptação, uma normalização do fato. Então, eu acho que as coisas estão correndo bem. A entrevista de hoje do Alexandre de Moraes para o Washington Post foi muito forte, corajosa, de uma pessoa que tem total domínio do que tem feito. Sempre vou frisar esse aspecto. O Supremo Tribunal Federal, naquilo que se refere aos direitos sociais, ele tem sido sempre um tribunal que é contrário aos direitos sociais. Então, jamais vocês vão ver eu dizendo Xandão guerreiro do povo brasileiro, como alguns colegas meus têm feito. Juiz é juiz, e assim como ocorre nos esportes, tem que ocorrer na vida, juiz não tem que participar do jogo como uma figura de liderança. Então, eu acho que esse aspecto que eu quero frisar. Tecnicamente, o Alexandre de Moraes tem agido com correção. E o tempo tem provado que ele está agindo com correção. E vou dizer de maneira bem concreta. Eu sei que é difícil, e pela dificuldade existe um mérito, mas ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Então, isso tem que ficar também claro. Eu acho que se ele estivesse ouvindo aqui, certamente ele concordaria comigo, né? A obrigação de um juiz é agir nos autos e perante a lei. O Bolsonaro tensionou a lei, aliás, ele tensionou desde do momento em que ele se tornou presidente da República, ele tem tensionado a relação com as instituições. Antes ele tensionava, mas não tinha poder. A partir do momento que se torna presidente, ele passa a ter um poder, ele mantém esse poder em termos de popularidade, e esse poder precisa ser confrontado pela lei, não pela disputa política. A disputa política, na esfera do Supremo Tribunal Federal, a disputa política é a mais importante, e ela pode ser feita com mais força do que nós estamos fazendo no nosso campo. E aí, repito, né, o que nos resta e a nossa sorte é Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, esse é um capital político incomparável, e é ele que segura o jogo, né, no âmbito da disputa política. Isso é pouco, mas, ao mesmo tempo, é tudo. Então, é o que a gente tem que contar. Cara, a gente falou aqui do Zema, que eu acho que é um ator menor nessa disputa das eleições de 2026, e não falou do Tarcísio,
que tem feito reuniões com banqueiros, jantar, festa no AP do Latino, tem se articulado com a burguesia como um todo, e é o mesmo cara que acaba de ter uma investigação do Ministério Público contra a sua gestão de um desvio de R$1 bilhão só para um assessor da Secretaria da Fazenda, né? Como é que você acha que o Tarcísio está jogando? Você acha que ele está jogando direitinho? Você acha que ele está meio perdido? Qual a tua visão do jogo que o Tarcísio vem fazendo? O Tarcísio ele tem uma dificuldade, Rovai, porque a trajetória do Tarcísio vai exigir que ele cometa uma traição, ou 2 traições. E o Tarcísio é um homem dividido por 2 senhores, né, em termos de capital político. O primeiro senhor é o Bolsonaro, o segundo senhor é o Gilberto Kassab. Ele depende dos 2. Ele não joga sozinho. E ele vai ter que trair um. A única chance dele não trair nenhum... 2, né? Oi? Ou os dois. Ou os 2. Mas primeiro ele trai um para depois trair o outro. Ele não consegue, ele não tem força suficiente para fazer uma dupla traição, para queimar 2 saídas, né? Então ele vai ter que primeiro começar com uma traição. A única chance dele não realizar traição nenhuma até 2026 é sair candidato ao governo do Estado de São Paulo. Se ele sair candidato ao governo do Estado de São Paulo, ele cumpre parcialmente com o desejo do Kassab, porque o Kassab também almeja esse posto, mas não vai ter condição de disputa. O Ricardo Nunes está à frente do Kassab nesse momento, porque o Kassab está muito distante do desempenho de urna, né? Então, é muito difícil alavancar uma candidatura do Kassab, e ele teria que ter toda a centro-direita e a extrema-direita apoiando ele, isso não vai acontecer. O Ricardo Nunes é mais fácil de carregar, caso o Tarcísio não seja candidato ao governo de São Paulo e seja candidato à presidência. Então, ele sendo candidato ao Palácio dos Bandeirantes, ele fere parcialmente o Kassab, mas se recompõe facilmente e deixa os Bolsonaro numa situação muito confortável. A família Bolsonaro fica confortável. Agora, o cavalo está encilhado. Se ele não montar, ele vai ter deixado provavelmente passar a grande chance dele ser presidente da República, porque de 2026 até 2030 muita coisa pode acontecer. Então, hoje, ele seria o candidato ideal para a extrema-direita, para a centro-direita e para a direita, considerando o posicionamento da elite econômica, o posicionamento das lideranças partidárias, etc. Mas se ele for para essa candidatura, ele agrada ao Kassab e trai o Bolsonaro. E o Tarcísio deve a vida dele ao Bolsonaro. Como ele não é uma pessoa da política, ele não está sabendo lidar com isso. Então, nesse momento, eu considero que ele tá tentando algo que não existe. Ele está tentando agradar a todo o campo político dele. E uma hora ele vai ter que desagradar alguém. Qual que é a aposta do Tarcísio? Pelo que a gente pode deduzir e pelas informações que a gente obtém via imprensa, etc. A aposta do Tarcísio é que o próprio Bolsonaro se inviabiliza e a família Bolsonaro se inviabiliza a partir de setembro. Então, a partir daí, ele começa a poder construir de maneira menos conflitiva com a família Bolsonaro a alternativa de candidatura dele. Isso já foi apresentado para o Bolsonaro, é importante frisar. Tanto a imprensa noticiou em colunas, como também é algo que se ouve no mundo político, de que o Bolsonaro já ouviu a proposta e já ouviu as condições e os compromissos do Tarcísio, de uma eventual candidatura a Tarcísio, e isso não foi apresentado como um desejo do Tarcísio, mas como um desejo de um campo político, e o Bolsonaro não gostou do que ouviu. Então, esse é o ponto que a gente sempre tem que ter em mente, né? O Bolsonaro, de fato, almeja que a presidência da República, como ele abriu o campo da extrema-direita nacionalmente, que a presidência da República seja disputada por um Bolsonaro ou por uma pessoa vinculada, estruturalmente vinculada aos Bolsonaro, coisa que não é mais Tarcísio de Freitas, né? Então, eu acho que ele se você quer uma síntese de estudo, o Tarcísio é menor do que o posto que ele está disputando de liderança. Não estou falando sequer de candidato à presidência, estou falando de liderança de campo. O Tarcísio é menor do que o lugar que estão alçando ele. E por que estão alçando
uma figura menor a esse lugar, porque ele é menor, mas diante dos seus concorrentes a ocupar esse posto, ele não é, ele talvez seja o que possa desempenhar de maneira mais consistente a disputa eleitoral. O Ronaldo Caiado talvez seja mais preparado. Eu não estou dizendo que eu gosto do Ronaldo Caiado, estou considerando o jogo deles, que é aquele que eu combato. Mas o Caiado é mais preparado que o Tarcísio. Mas o Caiado é uma pessoa que não tem carisma, não tem força. O Zema é uma piada. O Ratinho Júnior é muito inviável ainda. As pessoas excluem, por exemplo, várias vezes, falando do nosso campo, muita gente diz, não, porque o Flávio Dino... Eu acho o Flávio Dino um candidato excelente, hoje ministro do Supremo. Só que a base eleitoral dele, o colégio eleitoral dele, que é o Maranhão, é muito difícil de catapultar do Maranhão para o Brasil. O Ciro já viveu essa experiência. Ele saiu do Ceará e ele nunca se tornou, de fato, um candidato viável no Brasil. Para você ter uma pessoa fora do eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, desses 4 estados, para você ter um candidato viável à presidência da República, nessa ordem, né? Eu até diria que a ordem é diferente. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, para qualquer um ser candidato viável, precisa ter muita massificação de nome, precisa ter muita divulgação de nome. Porque é isso. Se você for agora no Poupa Tempo, para falar de um serviço público, for agora no Poupa Tempo e perguntar para as pessoas sobre o tarifaço do Trump, que foi a pergunta da Sinara, ninguém vai saber muito bem sobre do que se trata. A esmagadora maioria da população brasileira, isso não é uma questão só do Brasil, aqui é mais grave pelos baixos índices educacionais, a esmagadora população brasileira não sabe o que está acontecendo, porque ela está preocupada com o dia a dia, com garantir comida na mesa no dia seguinte, com a máquina de lavar que precisa comprar, quebrou o fogão, o filho está com problema, a namorada está querendo terminar o namoro, enfim, a vida concreta das pessoas, né? Daniel, eu vi outro dia o secretário de Educação do Tarcísio falando, gente, é tanta barbaridade que esse cara realmente... Eu ia trazer essa aqui, né? Que não bateu meta, tchau. Afirma Afirma secretário de Tarcísio sobre diretores de escola. Né? Quer dizer, olha que absurdo, gente, que essa galera está fazendo. Você acha que esse tipo de atitude do Tarcísio, tanto na área de segurança quanto na área da educação, pode ajudar ele ou prejudicar ele na reeleição ao governo de São Paulo? Eu tenho até dúvida, viu, Daniel? Eu tenho até dúvida se esse tipo de coisa pode ajudá-lo, na verdade. Ele falou num podcast de mercado financeiro, né? O cara que é secretário de educação, né? Nesses podcasts, esses caras ficam todos viris, né? Somente de mercado financeiro, porque mistura o jogo, né? O podcast de mercado financeiro, ele tem uma intersecção enorme com o podcast Maromba, que tem uma intersecção enorme com o podcast de extrema-direita, enfim. Na verdade, existe uma ambiência nesses podcasts que é uma ambiência muito negativa para os direitos humanos, para a justiça social, etc. Agora, o Renato Feder, primeiro que não é assim. Vocês veem a dificuldade que o Ricardo Nunes tem tido em relação ao ataque que ele fez a 25 diretores, que sequer eram aqueles que tinham as piores notas, que não batiam metas. Na verdade, desses 25 diretores, 22 bateram as metas, né? 13 aqui não tinham batido as metas da prefeitura. E o Ricardo Nunes está com muita dificuldade de implementar o curso, a política de afastamento, etc. Ganhou uma liminar, né? O sindicato tinha apresentado uma liminar, ela foi derrubada pelo sistema de justiça, mas é parte do jogo. E o Ricardo Nunes está sofrendo muito. Então, o Renato Feder está falando demais sobre algo que não foi só nesse podcast, ele tem dado várias entrevistas. É que o podcast chamou mais atenção porque ele acha que ele estava num espaço mais confortável e aí ele se posicionou de maneira mais virulenta, né? Agora, vou dizer de maneira muito dolorida para mim, tá, Sinara? Vou dizer que isso é irrelevante para o eleitorado, você acredita? Nesse momento, a pauta educacional ela está no seu pior momento dos últimos
poxa vida, que é duro dizer isso, dos últimos 35 anos. Por que ela está no pior momento? Porque a pauta educacional ela cresce quando as pessoas acreditam no país. E o que a extrema-direita fez de 2013 para cá, você falando de 2013 como referência, então você está dizendo que as jornadas de julho foram da extrema-direita. Não foram, mas foram capturadas pela extrema-direita. É duro dizer para mim isso. Eu tenho amigos que estavam à frente da jornada de julho, amigos no sentido de serem ex-alunos, né? Pessoas que eu tenho, jovens que eu tenho o maior respeito e tudo mais. A jornada de julho permitem a emergência do Guilherme Boulos, fortalecem comunicadores importantes, etc., do nosso campo, mas elas foram capturadas pela extrema-direita. O saldo político das jornadas de julho foi o enfraquecimento do nosso campo. Eu acho que já é possível, historicamente, dizer isso. Que foi um sequestro, dizendo que foi um sequestro. E dali para frente, minha amiga Sinara, a realidade é que o Brasil deixou de acreditar em si mesmo. O que se corroeu, efetivamente, de 2013 para cá, é a própria aposta no Brasil. E se não tem aposta no país, não existe educação de qualidade. Vou dar um dado para vocês que eu estou pesquisando. Já vou dizer a tese que eu vou apresentar, provavelmente vai ser parte da minha tese de livre docência para o ano que vem. Se você for analisar os países que vão bem no PISA, você vai perceber que todos aqueles que têm grandes saltos são do sul asiático, com especial atenção para a China, que é tão poderosa que falou, quer saber, eu não vou mais dar bola para o PISA, porque a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tentava prejudicar a China no processo do PISA. E a China deu uma banana para a OCDE, ela não precisa da OCDE, ela já ficou vários anos em primeiro lugar e para ela está ótimo, isso não precisa mais se preocupar com aquilo. A brincadeira deixou de ter sentido para ela. Mas todos os países que sobem são países que fazem uma aposta em diferentes modelos muito forte na sua população. Resultado, eles têm resultado no PISA, porque educação faz sentido econômico e faz sentido político, sociopolítico para esses países. Educação não faz sentido político para o Brasil, não faz sentido sociopolítico. Qual foi o nosso grande salto? O nosso grande salto foi no período de 2006 a 2010, que, honestamente, da minha vida, aposto que da vida da Adri também, o Rovai provavelmente, você provavelmente, mas vocês viveram, em tese, em processos políticos mais vibrantes e econômicos mais vibrantes, mas da minha vida o melhor momento econômico para mim foi 2010. Foi quando eu ganhei mais na minha vida. É uma coisa muito... Eu tenho 47 anos. É muito difícil você ter tido só 3, 4 anos. E foi esse momento que a gente teve o maior salto educacional da história do Brasil. Governo Lula 2. Em todos os sentidos. Tanto na educação básica, que eu não acho que foi uma boa gestão na educação básica, a gestão Haddad, já falei isso para ele, inclusive, cometeu muitos erros que são prejudiciais até hoje, mas foi excelente para uma parte da educação básica, que é a educação técnica profissionalizante de nível médio, e mais do que excelente, considerando a comparação histórica, para a universidade. Para eu que circulo muito no Brasil, visitando universidades, eu fui para a UFERSA, que é a Universidade Federal do Semiárido, na semana passada. Na semana antepassada, para a Universidade Federal da Grande Dourados, que é no Mato Grosso do Sul, relativamente próxima de Campo Grande, próxima da fronteira com o Paraguai. E é impressionante, né? O que se deu de expansão com o Reúne. O governo Lula 2 é um governo que, na história, vai ser estudado como uma virada. Só que essa virada foi freada pela emergência da extrema-direita a partir de 2013. Né? Então, dali para frente, em especial, não se pensa mais em educação no Brasil. Bem, deixa eu ler aqui o Léo Fonseca. Ele diz, Daniel tem razão, só consegui me inteirar sobre política depois que aposentei. A Eliana Lopes Rezende diz, as postagens do Brasil Sátira do Poder sacudiram a direita com o Hugo não se importa e Congresso inimigo do povo. Vocês podiam chamá-los para uma entrevista, precisamos dele. Vamos dar uma olhada. Obrigada pela dica. São anônimos, né? Eu até já entrei em contato, mas não responderam. São anônimos, tá, gente? São anônimos. E tem uma estratégia ali, né?
O Arlindo diz, amigas e amigos da Fórum, o Lula me toca fundo o coração. Obrigada, Arlindo. A Fátima diz, discurso de bolsonarista do Antigo Testamento, acho que é o Malafaia, né? E o Carlos Carvalho diz, Dri, na minha escola, meninas e meninos azucrinaram as professoras com essas perguntas. O ratinho é filho do ratão? O Caiado é o ratão de Goiás? Pô, parabéns, porque são alunos que eles têm interesse político e estão com uma boa análise aí. São perguntas boas. E a Maria Rita Guedes diz, aposto que a sua pronúncia, Adri Rovai, é melhor do que o do Eduardo Bananinha, né, Maria Rita, que fala too late. Obrigada, Maria Rita. Mas pronúncia também, pronúncia a gente não deve brigar com pronúncia, né? Porque a pronúncia é dos fatores que mais travam o aprendizado de outra língua. E que pronúncia é mais correta do inglês? A do inglês britânico ou a do inglês indiano, que é mais de 1 bilhão de pessoas? Qual que é o português dominante? É o português de Portugal ou o nosso? Eu vou dizer, é o nosso. É muito mais, inclusive, muito mais bonito de ser dito, né? Meus amigos portugueses minha família, inclusive, de Portugal, que me desculpe, mas nós salvamos a última flor do lácio. A última flor do lácio se desenvolveu mais abaixo dos trópicos, né? É isso que eu acho. Maravilha. Daniel, queria te agradecer muitíssimo, viu, as suas análises, sua entrevista aqui hoje. Já vou dizer até a próxima. Valeu, Daniel. Obrigada. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, Sinato. Beijão. Beijão, Dri. Tchau, tchau. Até.